Olá, estamos iniciando a nossa aula 64 do nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Em realidade, esse estudo está objetivado no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos fazendo a leitura completa do livro, interpretando todos seus capítulos, seus versículos, que são inscritos nesse trabalho. Preambularmente, eu queria, mais uma vez, pedir a orientação, a ajuda de Vicente Paulo, que é o pai das Santa Casas, o criador. Algumas vezes já falei, nasceu em 1581, faleceu em 1660, era na cidade de Puy, Paris. Criou com ele um grupo de irmãs, chamado Irmãs Vicentinas, que o seguiram, e a partir dali, um trabalho coletivo e assistencial, iniciou-se as chamadas Santa Casas das Misericórdias. E esse aqui é um capítulo que tem o abono, de acordo com o nosso Evangelho, uma mensagem muito importante de Vicente Paulo, que eu já tive a oportunidade de ler. Bem, o capítulo 13, peço também que vocês se inscrevam para aumentar o número, de pontuação lá em cima no YouTube. O nosso capítulo é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Consta em Marcos 12, capítulo 12, versículos 41 a 44 e Lucas 21, versículos 1 a 4. O título é O Óbolo da Viúva. Óbolo é um donativo de pequeno valor. Para quem não sabe, óbolo é uma pequena esmola às vezes. O óbolo da viúva. Vamos ver o que diz Jesus aqui, o Evangelho. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, o gasofilácio era uma sala do templo que continha os vasos sagrados e uns cofres, e ali os judeus faziam suas doações. Lugar específico para fazer doações. Na sala em frente ao gasofilácio, observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos o ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas, que valiam 1/4 de ásse. Ásse era uma moeda romana, antiga, de cobre. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio. Porque todos os outros deram o que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou o que lhe era necessário. Deu mesmo tudo que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Então, a relatividade da doação em relação ao bem que o indivíduo dispõe. As palavras-chave dessa interpretação são: todos os que os outros deram o que tinham em abundância, quer dizer, os ricos, os que tinham, deram o supérfluo, o que não era essencial para a vida deles. Porém, a viúva ofertou o que lhe era necessário, deu mesmo tudo o que tinha, tudo que lhe restava para viver. Então a viúva deu o que ela nem poderia dar, que era necessário para a sua própria vida. O mérito maior está, obviamente, nela, que fez o seu sacrifício. Sobre essa questão do gasofilácio, nós vamos tratar aqui a questão da impossibilidade da prática da beneficência em razão da falta de recursos. Vou repetir. A questão da impossibilidade da prática da beneficência em razão de falta de recursos. Tem muitas pessoas que alegam não poderem fazer doações porque não têm recursos para fazerem o bem. Então, não podem ajudar, não podem dispor de moeda, de ajuda material. Bem, nós temos que, nesse sentido, recorrermos e lembrarmos aqui do que foi dito do óbolo da viúva.
e da sua importância em comparação da sua doação com os ricos, com os que realmente tinham muitos recursos. A pessoa sem demais ambição deve se conformar com o que lhe seja possível fazer, sem outras alegações ou desculpas. Quer dizer, eu não posso ficar alegando que eu não posso dar. Eu posso dar o que eu posso dar, não é? E isso é uma questão de humildade, uma questão de simplicidade. Então, eu não posso ficar levando para um lado ou para o outro essa circunstância. Eu tenho que me ater à realidade que eu disponho. Se eu puder dar, eu dou. Se eu puder dar muito pouco, eu dou. Mas eu não tenho a ambição de fazer grandes doações, porque eu não posso dar. Mesmo que tivesse, isso é muito relativo. No caso, a viúva aí é a maior, aquela que renunciou mais nesse sentido da doação. Mas essas pessoas que dizem não tenho dinheiro, não posso dar, elas podem dar sim. Elas podem dar os bens imateriais que elas têm. E os bens imateriais, nesse caso, o que são? São aqueles que são do seu espírito, do seu coração, do seu sentimento, do seu afeto, do seu intelecto, do seu conhecimento, do seu saber, da sua experiência e da sua prática, da sua paciência, da sua palavra de consolo, da sua assistência. Em silêncio, pode até ser. Não precisa falar, basta ouvir, escutar. Isso já é um ato de caridade. Basta fazer companhia. Isso é um ato de caridade. Então, essa compreensão do óbolo da viúva se estende justamente na sua radicalização, na sua parte mais extremada, a quê? A realmente a pessoa dar o que ela tem dentro dela, que é o melhor de tudo, embora materialmente não vá dar como o rico deu. Então, o que nós temos que dar é o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso repouso, o nosso lazer. Quantas pessoas ficam em casa e não fazem nada? Ociosas. Elas não poderiam buscar algum local para alfabetizar adultos, para ajudar numa obra de beneficência, de caridade? Então, dá o seu tempo. Ocupem-se. Não precisa ter dinheiro para fazer beneficência. Tem que ter boa vontade e coração, sentimento e desprendimento e renúncia íntima e amor e piedade ao próximo. Essas que são as verdadeiras condições. Portanto, essa questão da doação fica em segundo plano, porque nós podemos realmente doar os nossos bens imateriais. E, em última análise, ainda podemos fazer a prece por aquela pessoa, né? Também é uma doação, é uma beneficência. Por isso a gente corta aqui, segundo o nosso Evangelho, essa questão das doações materiais, que são essenciais. Sim, são essenciais, mas aqueles que não têm condições podem doar tanto quanto aqueles que doaram materialmente, porque quem que vai fazer o peso dessa avaliação e a quantificá-la no sentido caritativo, obviamente, é Deus. E nesse sentido, eu quero ler aqui uma comunicação do espírito protetor que foi dada a Allan Kardec em Lyon em 1861, que é essa questão aqui que eu estou falando, das pessoas se queixarem que não têm recursos para dar. Mas aqui nós estamos desdobrando isso de uma maneira muito clara, objetiva, linear, lógica, plausível. Doe o que você possa doar. Doe o seu coração, doe o seu afeto, doe o seu sentimento, doe sua companhia, doe sua palavra de consolo. Seja útil de alguma maneira. Ajude aqueles que estão em sofrimento e dor. Faça a sua parte. Não é preciso só o dinheiro. Esqueçam, isso é uma falsa ideia, porque há os bens materiais e os bens espirituais. As doações materiais e as doações espirituais. A caridade material e a caridade espiritual. A caridade espiritual é melhor ainda, no sentido que está trazendo alguma coisa de dentro de nós. A beneficência, a indulgência, o perdão, a paciência, a piedade. Modifiquem-se, criem novas condições de conhecimento
para entender que tudo é possível desde que tenha boa vontade e desejo íntimo e amor ao próximo. Enfim, vamos então ler a comunicação do Espírito Protetor. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os 2 homens morreram, Deus mandou que lhe trouxessem os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que enchia ressoava. O outro era pequeno e tão fino que se via através do pano as poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens, reconheceu o que lhes pertencia. Este é o meu, disse o primeiro, eu o reconheço. Fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse outro homem. Eu sempre fui muito pobre, ai de mim, não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, ó, surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado que levou muito o outro prato da balança. Deus, então disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privas de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito, porque tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Depois disse ao pobre: deste pouco, meu amigo, porém cada uma das tuas moedas que estão nesta balança representa uma privação da tua vida. Se não destes esmolas, fizestes a caridade. É o que mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste teu semelhante. Ao contrário, tu o desculpastes em todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Eis, portanto, essa comunicação do Espírito Protetor, que ilustra muito bem mais um avanço que nós estamos fazendo sobre a beneficência. Meus irmãos, meus alunos, meu amigo, deem o que puderem, em nome do Senhor.